Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Meus irmãos, tudo na paz? Hoje o tempo aqui é meio curto para mim, porque eu faço até metade e o pastor Jean faz outra metade. E hoje eu estou terminando, uma eu vou continuar essa semana que vem, não sei quando eu parar, que é um estudo do Evangelho de Marcos. Cada episódio ali nós estamos estudando. Quando terminar, você vai ser diplomado em Marcos aqui, porque vai entender tudo que ele escreveu. E nós estamos também estudando de Malaquias, algo que eu nunca ouvi pastor pregar. E olha que eu sou de Jesus há 71 anos, eu tinha 6 anos quando eu aceitei Jesus e fui para a igreja. E nunca vi ninguém pregar sobre isso. É forte. E nós já vamos começar agora. Pega Malaquias, capítulo 2. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Você pegar Mateus, é o livro anterior de Mateus. Então nós vamos chegar aí já. E é muito forte aqui. Não vai dar para falar tudo, mas esse aqui é o 6º programa. Essa semana todinha ficamos aqui estudando sobre o Malaquias. E o Malaquias começa assim, capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Então vamos entender isso aqui. Está falando para os sacerdotes. A coisa lá ficou séria, pessoal. Olha, diz a Bíblia Sagrada com todo direito que é verdade. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é profecia? A revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus. Se você não está entendendo o que Deus está falando, o demônio está corrompendo você. Você tem que orar: Deus, fala comigo, me mostra, eu preciso entender. Aí ele começa falando assim sobre problemas matrimoniais. Eu não vou pegar ali do início, porque eu já li tudo e eu quero chegar a um ponto novo para você aqui hoje. Vamos para o versículo 6, ele falando para os sacerdotes. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muito das iniquidades. Ainda explica, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então o sacerdote, o pastor, ele é o responsável pela igreja. Naquele tempo eram sacerdotes, eram da tribo de Levi. Eles tomavam conta da obra de Deus. Mas só que estava havendo um pecado muito sujo. Os rapazes de Israel se casavam cedo. Todos eles ali, os pais tratavam, o casamento é tratado pelos pais. Então o rapaz e a moça casavam cedo. Estava jovem ainda, já eram marido e mulher, já tinham filhos. Mas aí, e todo mundo ali era judeu, e só podiam casar entre eles. Por que Deus não deixava casar de outro povo? Porque os povos, todos eles tinham um Deus diferente. Ele traria a mulher para cá, teria filho, e ela ia ensinar o filho dele os costumes pagãos. Aí Deus proibiu, não pode. Versículo 8. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor. O sacerdote está falando para ele por causa desse. O rapaz casava, com os anos passando, muitos filhos, a mulher ficava velha. E ele então queria uma outra para ficar em casa. E os sacerdotes estavam fazendo vista grossa. Eles então iam procurar onde? Judia não tinha, porque elas casavam cedo. Então eles iam procurar nos outros povos. E iam prostituir os filhos. E Deus não gostou disso. Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então estavam ganhando alguma coisa e fingindo que estava tudo certo.
Isso aí é que destrói uma sociedade. Continuando aqui, nós vamos agora para o versículo de número 11. Judá foi desleal. Abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém. Aqui está falando, Jerusalém é a capital de Judá. Israel aqui já não era mais aquele Israel do passado. Eles eram 12 tribos, filhos de Judá, 10 mais 2. Essas duas, Judá e Benjamim, ficaram sozinhas. As 10 se juntaram e fundaram o reino do norte, que também chamava Samaria, Efraim e Israel. Mantiveram o nome. Tiveram 19 reis, nenhum deles prestou para nada. Todos eles foram ruins. E por que Judá foi desleal? Judá era o reino que ficou fiel à casa de Davi. Josafá foi um grande rei, mas deu uma grande mancada. Olha que coisa séria. Ele resolveu fazer amizade com Acabe, que era o rei do reino do norte, para que não houvesse guerra entre eles. Aí fez amizade ali e cá. O Acabe, ele era sujo de pai e mãe, negócio bravo. A mulher que ele arranjou era de outro povo. E essa mulher chamava Jezabel, que cultuava outros deuses. Esse casal fez tanta coisa errada que fizeram um templo só para o Deus dele, chamado Baal. Não era Jeová, Jeová é o Senhor. Baal também é Senhor, mas é o Senhor baixo. Jeová é o Senhor dos senhores. Então fez um templo para Baal. E o culto Baal cresceu muito. E fizeram um templo também para Azerá, que era o Deus dela, do poste-ídolo da rainha. Incrível. O templo de Azerá tinha o formato de um órgão feminino. E do Baal, do órgão masculino. Prostituição rasgada. Um cidadão de lá pecava. Ia falar com o sacerdote. Sacerdote, eu peguei alguma coisa de alguém, eu fiz isso. Não tem problema não. Pega uma mulher, vai debaixo de uma árvore, tem uma conjunção carnal, você está perdoada. E todo mundo queria ir para lá. O culto cresceu, que não foi brincadeira. O do Senhor não, se é santidade. Se não quer, fica sozinho e vai depois pagar o preço na eternidade. Bom, esse aqui estava com problema. E Deus disse que Judá foi desleal. Por que foi desleal? A abominação se cometeu em Israel, lá, e em Jerusalém, que ele trouxe para cá. Porque Judá profanou a santidade do Senhor. Irmão, o perigo é profanar a santidade de Deus. Deus é santidade e nos quer santos. E ele diz, sede santos porque eu sou santo. E quem não vai, meu irmão, vai ficar. Quando Jesus vier, Jesus falou, vai enviar os anjos dele aos 4 cantos do céu, vão reunir todo mundo que é salvo. Ele vai ajuntar os escolhidos. E Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Só vai subir com Jesus os escolhidos. Os outros vão ficar. Então, por que o senhor está pregando isso? É uma mensagem que não é tão agradável, porque alguns se ressentem com isso, mas é problema dele, eu estou fazendo a minha parte. Deus tocou no meu coração, estudei o assunto e estou pregando para vocês. A pessoa acha que não tem problema. Aí ele trazia para casa o judeu casado, achava que estava velho, pegava uma mulher, outra, trazia para casa. Quando ele não mandava aquela embora, para ir para onde? Aí ele deixava ele em casa, ficava humilhada, porque a novinha estava lá e só dava atenção à novinha, tinha filhos com a novinha, mas a novinha ia prostituir. Eles estavam atrapalhando a santidade do Senhor, o negócio é sério. Olha bem isso aqui. Aí diz aqui a palavra aqui, ó, profanou a santidade do Senhor, ao qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Aí, eu pulei um pouquinho aqui. Estava lá o Josafá com Acabe, trataram os dois. Você tem um rapaz que lá vai ser rei agora, bonito ele, né, educado, é verdade, está preparado. Ele foi rei com o pai, depois o pai morrer, já continuou rei. E eu tenho essa filha aqui tão bonita e tudo, não custa nada, né? Acertaram e casaram. Irmão, foi a pior coisa. Essa menina chamava Atália, e ela foi para Jerusalém, era rainha, mas cheia de costumes errados. Começou isso com Salomão. Salomão casou com 700 mulheres, ainda tinha 300 que era bagalho ainda.
Ninguém entende um negócio desse. Te garanto que basta uma só. Você vê que esse cara vivia perturbado o dia todo. Cada um tinha uma reclamação a fazer. Negócio sério, pessoal. Vai escutando. O filho dela passou a ser rei. Ela casou com ele e eles tiveram filhos. O filho do Josafá passou a ser rei. Josafá morreu. E ele foi para uma guerra e morreu. Sabe o que essa mulher fez? Se eu não fizer isso aqui agora, a mente dela, como era criminosa, eu vou perder as regalias. Então ela matou todos os netos. Sobrou um pequenininho que a mulher do sacerdote viu, escondeu, e ela não sabia que ela escondeu e criou ele, que depois veio ser rei. E depois ela morreu com um problema todo. Vai escutando aqui, o negócio é sério. Aí, o que diz Deus aqui no versículo 12, que diz: o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Quem é que vela, que toma conta? O sacerdote. Velava pelo povo, mas estava fazendo vista grossa. E o qual que responde? É aquele que orientava. Seu sacerdote, o que eu faço aqui? Faz isso. A lei diz isso. E diz mais aqui: e o que oferece dons ao Senhor? O sumo sacerdote oferecendo dons seria extirpado, arrancado, jogado fora das tendas de Jacó. E continua dizendo: ainda fazeis isto? Aí eles faziam uma reunião, o pessoal: não, isso não é possível, olha como é que ele é espiritual. Todos eles: Deus, ajuda, nós precisamos, somos pobres coitados. Eu tenho até horror dessas orações assim, pessoal, porque pode ser só para enganar a gente. Aqui nós tínhamos, há muito tempo atrás, lá na Praça da Sé, no meio dos obreiros, um que orava assim. Estava todo mundo orando: Deus, nós precisamos de Ti, aleluia, aleluia. E ele: Deus. Eu falava com o pastor Jaime: eu acho que o nosso amigo está com um problema, porque ele está distonante de todo mundo. E estava. Bom, continuando aqui agora. Aí, cobris o altar de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Aí não aceitaria nada. Agora matéria nova para você. Não, esse aqui eu tenho que falar ainda aqui. Por quê? Versículo 14 e 15. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti, a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, a tua aliança. Casamento é uma aliança que faz diante de Deus, e Deus é a testemunha. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Deus, quando fez Adão, podia ter feito uma série de outros homens. Teria o mundo pessoas diferentes, mas Deus não queria. Queria que todos nós fôssemos piedosos, pessoas que têm respeito a Ele, que servissem a Ele. Mas o que aconteceu? Adão pecou e o diabo entrou e acabou tudo. Todos nós somos irmãos. Você olha uma pessoa branca como eu, um branquelo, um moreninho, um mulato, um negro, um amarelo, que é chamado os asiáticos, é tudo igual. É clima que fez a diferença. Nós não temos diferença nenhuma. A pior maldade é você discriminar uma pessoa por causa de cor ou de estatura. Somos irmãos. Você viu uma pessoa no pecado, vou orar por ele, porque esse é meu irmão que está perdido, para Deus trazer. E Deus aceita essa oração. A gente tem que respeitar os outros, pessoal. E respeitar a mulher também. Está falando aqui, buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, se guarde, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Não, eu vou ficar firme. Isso é aprovação e Deus vai me dar a vitória. E fala mais assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Não ame aquilo que Deus aborrece, você será aborrecido por ele. Olha só: e aquele que encobre a violência com a sua veste. Ele está vestido de autoridade sacerdotal, encobria. O que mais? Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Quantas vezes fala em deslealdade?
Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? As pessoas já estavam acusando Deus, porque o sacerdote estava fazendo isso. Esses pagariam um preço muito caro. Irmão, estou falando isso, eu sei que é forte, mas Deus quer que você saiba disso. Amém? Graças a Deus. Daqui a pouquinho vou fazer oração. Eu vou dar mais uma pincelada aqui em Marcos, para poder não ficar sem a matéria de hoje. Tem gente assistindo pela televisão, então todo dia está pegando isso. Nós estamos em Marcos 3, capítulo 3, versículo agora é o 6. Jesus curou o homem da mão ressequida. Antes ele mostrou para os fariseus que estavam errados, que eles não suportavam que ele fizesse obra no sábado. Ele disse assim, ele falou assim: é lícito, no versículo 4, no sábado, Marcos 3, 4, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Então, olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e foi restituída a ação como a outra. Aí que vem a de hoje. Isso aqui estudamos no último culto. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Queriam matar Jesus porque ele fazia o bem aos sábados. Mas se ele não curasse, eles bateriam palma. Ele respeitou o sábado. Quem sabe fazer o bem e pode e não faz, está fazendo mal. Se eu não desse essa mensagem como essa outra forte agora, eu estaria fazendo mal. Porque eu entendi na palavra de Deus. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu busco a Ele. Ele então me mostrou esse fato e, obrigado, Senhor. Vai ser as mensagens que eu vou dar nesse final de semana. Agora, ninguém mais que assistiu pela televisão, que ouviu pela nossa rádio, que esteve aqui, ou que alguém comentar, que vai ver nas mídias sociais, não terá condição de fazer assim. Eu não sabia disso, sabe? Deus falou a verdade. E aqui diz assim, eles queriam matá-lo. E retirou-se Jesus com o seu discípulo para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Era incalculável, as pessoas vinham e não queriam abandonar Jesus, ficavam ali do lado dele, Jesus operando maravilhas, não podia entrar publicamente em cidade nenhuma, ele parava nos campos, e as pessoas ficavam desesperadas, porque queriam tocar em Jesus, porque dele saía poder. Nós temos que crescer no Evangelho, para numa reunião como essa, fazer você tocar em Jesus. Aquilo era exemplo, e você sair curado do seu mal. Muitos estão sendo curados por isso, estão aprendendo e estão sendo benditos. E de Jerusalém, e da Idumeia, e da além de Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse ao seu discípulo que ele tivesse sempre preparado um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o comprimisse, porque tinha curado a muitos, continua fazendo isso hoje, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem, e os espíritos malignos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam: tu és o Filho de Deus, e ele os ameaçava muito, para que não manifestasse, que ainda não podia ser reconhecido como Filho de Deus. Amém? O meu filho Davi está aqui, o nosso deputado federal, ele vai cantar uma canção, depois o pastor Jaime vai assumir, ele na hora da oração vai orar junto com o pastor Jaime, para Deus abençoar vocês. Tudo bem, amigo? Tudo bem, missionário. Estamos combinados? Vamos sim, né? Ser fiel ao Senhor, é uma música que eu vou louvar esse momento. É linda essa canção, ela tem uma poesia muito forte, e você vai cantar com alegria, para receber a bênção de Deus. Então, você pode ficar sentado mesmo, e Deus vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Agora vamos, a letra vai aparecer aqui, todo mundo pode cantar. Ó. Vamos aplaudir a Jesus? Senhor. Tua promessa vai se cumprir. Deus, tu és fiel.
fiel, novas portas irão se abrir. E eu posso esperar a minha bênção chegar, te adorar até o chão tremer. Quanto mais confiar, quanto mais te buscar, porção dobrada irei receber. Deus, enquanto estou orando, o Senhor está operando com majestade e poder. Deus, a ti eu vou orando, pela fé vou caminhando, meu milagre já posso ver. Vai acontecer. Deus, tu és fiel, tua promessa vai se cumprir. Deus, tu és fiel, novas portas irão se abrir. E eu posso esperar a minha bênção chegar, te adorar até o chão tremer. Quanto mais confiar, quanto mais te buscar, porção dobrada irei receber. Deus, enquanto estou orando, o Senhor está operando com majestade e poder. Deus, a ti eu vou orando, pela fé vou caminhando, meu milagre já posso ver. Vai acontecer. Enquanto estou orando, o Senhor está operando com majestade e poder. Deus, a ti eu vou orando, pela fé vou caminhando, meu milagre já posso ver. Vai acontecer. E Jesus merece a sua palma bem forte. Deus te abençoe. Pessoal, deixa eu só agora aqui pegar um gancho aqui com o missionário para falar do Malaquias, mas não vou falar do Malaquias. Vamos falar a primeira carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, desculpe, tá? Isso. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Só para pegar esse gancho aqui. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Nós aprendemos que a concupiscência é o desejo desenfreado da carne, que é do homem natural. E a pessoa então começa a querer procurar alguém que vai falar algo que seja agradável a ele, seja para beber, seja para se prostituir, seja para fazer o que for. Então nós temos que aprender a ser dirigidos pelo Espírito de Deus e deixar Deus falar o nosso coração, que foi muito forte. Eu estou acompanhando a série. Você tem essa série na internet. Você pode pegar lá essa série de mensagens que o missionário deu, entenda bem, são 6 cultos, estão ali as revelações para você crescer cada vez mais, para você se fortalecer, recebendo essa palavra que edifica, essa palavra que fala o coração. Quantas vezes a palavra de Deus vem, ela arde, ela vai, mas ela cura. A palavra de Deus tem esse poder, e você não deve desistir de Deus. Hebreus 12, um pouquinho na frente aqui, ele fala sobre uma coisa muito forte para os cristãos. Ele, versículo 5, ele diz assim: e já não vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor.
Se na mensagem Deus está te corrigindo, aceite. Principalmente o caso que eu falei, o pastor não sabe. Chama-se palavra do conhecimento. Quer dizer, Deus dá ao pregador a revelação do que acontece com alguém. Às vezes, na mensagem, ele dá uma explicação, ou dá um caso, cita um caso, que ele não sabe. Mas é uma palavra, Deus está dando a ele, sem ele saber, entenda bem, o que está acontecendo com uma pessoa. Não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido. Por quê? O Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe o filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque qual filho há a quem o pai não corrige? Pai, o avô, tio, tia. Eu já falei isso, que não sei se já aconteceu com você, você está na rua, assim, em algum lugar, você pega uma criança, às vezes, respondendo, né, fazendo uma coisa, já pensou, se fosse meu filho, já pensou isso contigo? Se fosse meu neto, né? Se fosse meu sobrinho, não sei o quê, mas não é. E cada caso tem diferente. A internet hoje, ela tem bênção e maldição, mas tem bênçãos também. Por exemplo, eu estava lendo esses dias que uma criança de 2 anos, o cérebro está sendo formado ainda. E às vezes não está entendendo para a criança, está entendendo. Quer dizer, eu não tenho muita bagagem para te ensinar sobre isso. Estou pegando o que eu peguei, passando o que estou vendo no peixe dos outros. Às vezes a pessoa dá um grito com a criança, dá um grito, não adianta aquilo. Aí você também vai aprendendo a dosar e tudo. Mas a Bíblia fala sobre tudo isso, nós temos que pesquisar mais. A Bíblia fala, João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. A palavra vida eterna é a vida de Deus. A vida de Deus, a vida do tipo de Deus, a vida que Deus tem para todos os homens está na Bíblia. Aqui é o manual da vida para nós. Nós temos que examinar, falar bastante sobre isso. Eu vou pregar hoje nos outros cultos, vou falar sobre isso. A importância da pessoa dar atenção à palavra de Deus. É na palavra de Deus que tem tudo aquilo que você precisa. Eu vou citar, que eu comecei a dar essa semana, Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvo as tuas vestes, que não tenha mancha na sua vida. Errou, não devia errar. Eu dei até um exemplo. Você gosta de usar roupa suja? Ninguém gosta. Não. Mas já aconteceu com você de um dia você pegar uma roupa misturada, você pensa que tá coisa, aí você olha assim, não é que esteja cheirando mal, não, mas é roupa que não tem aquele cheiro da máquina de lavar, que tem o cheiro do amaciante, né? Tem o cheiro do sabão em pó, não é verdade? Você vê e sabe que a sua camisa está limpa, aquela camisa está suada, quer dizer, ela está suja, você não gosta. Você não deve andar nunca com as suas vestes espirituais sujas. Eu vou peço perdão para Deus, mas não é isso que eu vou falar mais. O que eu vou explicar? Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então tem muita gente que é de Deus, não tem nada errado na vida dele, tem uma vida limpa realmente, tem uma vida no altar, mas não ora, não busca a Deus, não se envolve com Deus, não se aprofunda, entendeu? Não entra na presença de Deus como deveria, está sempre está com as vestes limpas, mas não basta ser santo. Pastor Jaime, que é isso? Calma, não distorça as palavras, não basta ser santo, tem que ter óleo sobre a sua cabeça. Tem que ter unção de Deus, tem que ter vida de Deus. E é isso que o missionário está passando para você. Na primeira parte, você precisa das suas vestes limpas. Entende? Na segunda, tem que conhecer o poder de Deus. Se envolver com Deus, se envolver com a presença de Deus, e você vai crescer bastante. Segura isso aí. Sejam alvo as tuas vestes em todo tempo. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Todo dia ore, busque, faça como Davi. Uma coisa eu pedi ao Senhor, é a buscarei. Fala, Davi, que eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias eu quero ter comunhão com Deus. Deus seja louvado. Vamos à novela da vida real, diretor, por favor. Eu conheci o Manuel numa metalúrgica em 93, casamos, né? E quando foi em 2013, era o sonho dele, não era meu. Era sair de lá, ser funcionário e montar alguma coisa pra gente. Aí foi onde ele comprou o mercado. A gente tinha muita dificuldade, muitas dívidas, tanto é que para comprar o mercado a gente pegou dinheiro emprestado. Então foi muito difícil para pagar. Aluguei aqui na frente e mudei para cá, nesse primeiro salão. O primeiro salão era uns 30 metros quadrados, uns 30 metros mais ou menos. No início só tinha eu e meu marido. Aí a gente pegou a primeira funcionária, que trabalhou 1 ano com a gente. Não tinha dinheiro para comprar mercadoria, comprava pouquinho.
E a gente pensou muitas vezes em desistir, colocamos à venda, sempre apareciam as pessoas que, eu não sei se curiosos ou pessoas que queriam realmente comprar, mas não tinha dinheiro também. E ela ficava muito nervosa, que ia parar no hospital, ficava com ansiedade horrorosa. Eu sempre querendo desistir, foi muito difícil. Mas eu falei para ela, não, vamos desistir não, vamos tocar que vai dar certo, vai dar certo. Foram mais de 3, 4 anos a gente nessa luta, querendo desistir. E a minha amiga, ela era da Igreja da Graça, né? Inclusive, ela até me deu uma camiseta que tinha um missionário. E aí, a partir daí, eu comecei a ver o missionário, né? Em 2017, eu comecei a ir na Igreja da Graça, né? Desde pequeno, minha mãe me ensinou. É só Deus, meu filho, é só Deus. Tenha muita fé em Deus que tudo dá certo. E quando entrei na igreja, melhorou muito mais ainda, né? Deus foi me levantando. Em 2018, a gente colocou a nossa TV e aí tudo na nossa vida melhorou. Uma coisa que eu acho muito legal é que essa televisão que tem lá no mercado, ela não funcionava. E na hora que ele colocou a antena da nossa TV, ela já pegou na hora. Então isso é muito gratificante. A nossa TV ajuda bastante. O pessoal pergunta, os clientes perguntam e tal, e é ligado direto. Eu sempre pensava assim, abrir o mercado, primeiramente convidar o Senhor para entrar, sempre pedindo para Deus me abençoar meus clientes também. Depois de 2 anos, aluguei o segundo salão. Depois de uns 5, 6 anos, aluguei o terceiro, que é para montar a padaria, né? E tá aí. Então, hoje, por exemplo, tudo deve ter uns 120 metros, né, quadrados. Ou mais, eu acredito que eu acho que tem até mais. E através daí, a minha bênção foi cada vez maior. Hoje a gente tem um quadro de 6 funcionários. São muitos clientes que param para ouvir a palavra. A gente tem a palavra o tempo todo, das 6 da manhã até as 20 horas, todos os dias. Para aquele que eu vi em 2013 e hoje, é uma diferença enorme. Hoje eu sou batizada na Igreja da Graça. Eu só tenho a agradecer a Deus. Tudo é minha conquista. A gente tem confiança, né? Que a gente está com Deus ali. Então a gente persistiu, né? E graças a Deus estamos conseguindo. A lição que eu tirei é de sempre acreditar que Deus faz além do que a gente pede. Isso é pura verdade, né, Nilton? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer mais. Hoje está com 6, eu faço o voto que vocês chegam aos 60, depois 600, depois 6.000, por que não? A Bíblia diz que o pequeno vai ser grande. É só você crer, acreditar. A bênção do Senhor, ela, quando fala para enriquece, é muito forte pensar, não. Ela faz você crescer. Então Deus faz, porque quantos trabalhos, quer dizer, quantas pessoas ela vai dar mão de obra. E Deus quer isso, estamos orando para Deus levantar a coluna, as pessoas vão fazer diferença. Começaram com 1, estão com 6. Se continuarem na fidelidade ao Senhor, Deus faz chegar aos 60. Verdade. Vamos fazer assim para ficar bom e vai vir mais mensagens, respondendo o povo de Deus. Primeiro. Missionário, como eu posso saber se os desejos do meu coração são de Deus? Já me respondendo, e aí pessoal, é fácil, não é difícil. Onde está a vontade de Deus? Antigo, como é que é o nome? Antigo o quê? Testamento. E Novo? Testamento. Testamento é a vontade de alguém que está expressa aqui da vontade de Deus. Toda ela está aqui, entende? Mas o que ela falou é muito importante, que tem vontade também que é ímpar às vezes. O que é isso? Você tem uma vontade às vezes que não é errado, não é pecado. Não é pecado. Mas não esqueça que Ele é Senhor, irmão. Deus tem presciência daquilo que nós não conseguimos ver. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua para a terra que eu te mostrarei. Ele fez, mas levou consigo o Ló. Mais na frente um pouquinho, se você ver o capítulo 13 de Gênesis, no capítulo 13, versículo 6, olha o que a Bíblia já fala sobre aquilo que o Abraão não sabia, mas Deus sabia. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda do Ló, entenda bem, era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Deus sabia disso. Então Deus tem presciência. Então você quer algo às vezes que não é pecado,
O que é pecado? É desobediência à palavra de Deus. No caso dele, foi falta de prestar atenção no que Deus tinha dito. Então, Deus, ele tem presciência. Às vezes, algo que você quer, Deus não dá. Eu comparo o pai. Puxa, quantas vezes o pai tem uma visão que o filho ainda não tem da vida. Ele quer algo. Imagine, você quer montar algo, como no caso dele, um mercado. Eu tenho que montar meu mercado, mas será que é essa a direção de Deus para você? O seu pode não ser mercado, pode ser uma pizzaria, pode ser uma farmácia, pode ser uma oficina de mercado, pode ser a sua área, né? Pode ser, não sei, é verdade. Glória a Deus. Segunda. Missionário, como a Bíblia pode nos ajudar a superar os preconceitos? Você já ouviu bastante hoje, mas não olhar para ninguém, não. Quero saber. Você é assim, quando eu era pequenininho, meu apelido era Cabeção. Nunca liguei, nunca xinguei. Bem que minha mãe não era de Jesus na época, nós não éramos e tudo. Mas não fiquei com preconceito, não. Depois do outro disse que eu tenho nariz também. Disse, o que eu posso fazer, irmão? Eu vou tirar meu nariz, vou arrancar minha cabeça, né? Vou lixar minha cabeça para ficar menor ainda? Não, então, mas tem gente que se qualquer coisinha fica, não tem esse negócio, porque o erro não é meu, o erro é dele. Eu tenho explicado assim, não morra com o veneno dos outros. Você ouviu uma senhora falando, não morra com o veneno dos outros. A pessoa me machuca, a pessoa me fere, a pessoa é preconceituosa comigo, entenda bem, a pessoa me humilha, a pessoa me xinga, fala uma porção de coisa, o que eu falo? Deus, tem misericórdia dessa vida. Ô demônio, você está usando essa pessoa, porque a minha reação é essa, o outro pode ser diferente, a outra pode ser o quê? Não é verdade? Uma pessoa mete a mão num revólver e dá um tiro nela, né? Nossa reação de cristão não é orar pela pessoa. Agora, eu não vou morrer com o veneno dos outros. Foi ele que me humilhou, ele que foi preconceituoso, ele que foi maldoso. Então eu digo, Deus, que essa pessoa se arrependa, que ela te conheça. Pronto. Não guarde, agora se eu fico. O que foi? Tem que ver, o cara me humilhou, o cara foi preconceituoso, não sei mais o quê. O que eu vou fazer? Às vezes até pela nossa fé. As pessoas têm preconceito conosco, entende? Você fala que eu sabia que tinha alguma coisa errada em você. Mas o que eu posso fazer? Pessoal, não morra com o veneno dos outros. Pega Mateus 5,44, o finalzinho. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Vamos abrir o coração. Missionário, meu tio foi diagnosticado com câncer na garganta e está acamado. Essa situação tem preocupado toda a família e não sabemos o que fazer. Por isso, peço ajuda na palavra para lidar com essa situação com fé e força. O que devo fazer? Primeiro, Fábio, está aqui. Ele já é de Jesus? Tem que saber isso. Porque nós sempre temos que aprender. O melhor de Deus é o quê, pessoal? É a vida eterna, salvo. Porque é a vida que passa rápido. Um dia um homem chamado Billy Graham, ele falou, o que mais surpreende você, Billy Graham? Ele falou, a brevidade da vida. E quando ele falou, estava com quase 90 já. Ele morreu no ano que ele ia fazer 100, morreu com 99. E perguntaram para ele, o que te surpreende mais? Isso que mais me surpreende é a brevidade da vida. Porque eu estou com 66, entenda, quem tem mais de 60, ele sabe, foi ontem que nós estávamos jovens. Pergunta esse pessoal, de cabeça branca, isso não é ontem que está... A brevidade passa rápido. Quando eu cheguei nos 40, o pessoal falou, se prepara que vai passar rápido. E passou mesmo. Não é verdade? 40, 50, 60, já estou no terceiro ENTA já. Aí, rapaz, eu estou no ENTA, já era, cara. Só um milagre mesmo para sair do ENTA, é o 100. Fora disso, todo mundo depois dos 40 é igual, né? Tudo é ENTA, 40, 50, já experimentei o terceiro ENTA. Pô, experimentar o quarto? Não sei. Ué, não sabe? Não tenho. Alguém disse, quer chegar aos 120? Posso até chegar, mas não tem. O que eu tenho certeza que eu gosto é a vida eterna. Paulo disse que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não quero me matar, não, ficar tranquilo. Mas como eu tenho desejo de partir, estar com Cristo. Vamos agora, pessoal, falar uma coisa importante, as missões. Paquistão, um país predominantemente muçulmano, nós estamos alcançando vidas lá no Urdu. O Urdu é o idioma deles. Diretor, por favor, Paquistão. O Paquistão é predominantemente muçulmano, mas os cristãos constituem um dos maiores grupos minoritários. Apesar de contarem com alguma liberdade religiosa, muitos que escolhem seguir o cristianismo enfrentam opressões. Ainda assim, através das missões, estamos lá na TV e na internet e recebemos inúmeros testemunhos de fé que nos inspiram a continuar com esta linda obra. Olá, Dr. Soares e meus irmãos do Brasil.
Meu nome é Marian, sou cristã, moro em Lahore, no Paquistão, e sempre acompanho ao Show da Fé pela Joshua TV. Por mais de uma semana, sofri com uma forte dor de cabeça. Fiz de tudo para cessar esse problema, mas nada adiantou. Então, certo dia, enquanto assistia ao seu programa, Dr. Soares, o senhor fez uma oração por quem sofria com dores de cabeça. E naquele momento, eu uni a minha fé com a sua, e Jesus operou na minha vida. As dores de cabeça desapareceram. Louvo a Deus por essa bênção e peço que Ele te abençoe cada vez mais, Dr. Soares. Seja qual for a situação, quem clama a Jesus tem resposta. E cada patrocinador também carrega essa certeza. Eu falei, eu vou para a Igreja da Graça. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu queria que meu marido, mas eu queria que meu marido fosse comigo, né? Aí em 2011 ele falou assim para mim, Marília, aí eu sinto falta, assim, de uma palavra de fé aqui, né, nessa igreja. Vamos visitar a Igreja da Graça? Eu falei, oh, glória a Deus. Eu falei, vamos, né? Aí viemos aqui. E no primeiro culto era como assim, você estivesse comendo bolacha e chá. Quando nós chegamos aqui na mensagem, mano, era aquela feijoada, aquele banquete. Aquele texto de João 15:16, que Jesus fala que não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. Então, ele me escolheu para ser uma associada. Quando o missionário fala, aqueles países, quando eu vejo testemunho, até a gente olha uma para outra, Karina fala, mãe, nós temos parte nesse testemunho. Então a gente vê cura, libertação, pessoas que às vezes iam tirar a própria vida e depois vê o missionário, né, na televisão e Deus fala o coração dele. Quem não é fiel no associado, eu digo para essa pessoa, seja. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Assim, não é uma verdade que eu vivo. Deus é maravilhoso, Ele é fiel. E eu estou muito feliz com Jesus. Com Deus não temos o que temer, pois é Ele quem nos fortalece e nos ajuda. Glória a Deus. Então, ser patrocinador é participar, como ela falou, da evangelização do mundo. E Deus tem chamado um povo, tem dado condições a ele. Eu quero que a pessoa aceite, mesmo sem ter condições, tem que ter o desejo, a vontade. Eles vão passar aí agora, peça a inscrição de patrocinador e preencha. Repito, não tem que dar nada agora aqui. Depois o pastor fala de dízimo e oferta. Aqui no folheto está escrito aqui na inscrição, ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem dá semente é Deus. Pode pedir para eles, tá bom? No verso, você faz um pedido de oração, um propósito que você quer que o missionário R. Soares ore por você. Esse folheto vai ter uma mensagem, tem uma oração, aqui dentro tem as contas, e o que você escrever de pedido de oração aqui, repita aqui e acompanhe, tá bom? Você de casa, pega aí no QR Code, pega o celular, abre o celular na câmera do celular e aponta para aqui. Todas as informações estão aqui, tá bom? Vou lhe dar conta do Bradesco, quem não consegue abrir, Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer também um Pix com CNPJ da igreja, 30.902.803/0001-00. E nas lotéricas, a lotérica diga doação Igreja Internacional da Graça de Deus, com esse código que é importante, 3091-2065. Vem. Deus é aquele que supre todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, Filipenses 4,19. Me dá agora o testemunho da nossa TV, que depois vamos orar. Tem quase 10 anos que eu coloquei a nossa TV na minha casa. Foi justamente na época da conversão, minha conversão e da minha esposa. E eu posso dizer que foi uma bênção. Porque antes a gente chegava em casa, né, tinha aquela programação daqueles canais que não edificam nada. Depois que nós colocamos a nossa TV, é como o pastor Jaime fala, é uma extensão da igreja na nossa casa, né? Eu tenho 2 filhas, né, pequenas, e quando elas nasceram, a gente já tinha assinado a nossa TV, a gente já tinha a nossa TV em casa. E eu posso dizer que elas cresceram já assistindo a nossa TV. A gente se sente abençoado ali porque você está sempre ali assistindo uma coisa que vai te abençoar, que vai te edificar, que não vai te atrapalhar de alguma forma ali, que nós podemos dizer espiritualmente, né? Quem
quem não conhece a programação, eles estão passando aí, peça, por favor, leve com você podendo, deixa o nome e o telefone, só para que você peça mais informações ao pessoal da nossa TV quando eles entrarem em contato, tá bom? Toda a programação está aqui, o custo porque é baixo, que é para a obra de Deus, Enlace em Espanhol, CJC Juventude e IGD. Quarta-feira eu faço 6 cultos pela família, todos eles passam ali. Tá aí, 0800 201 4000, tá bom? Pessoal, vamos ficar de pé? Vamos orar? Primeiro eu quero orar por você, precisa de uma bênção hoje. Ô irmãozinho, o homem tinha a mão mirrada. Tem gente que está com a mão atrofiada também. Teve um acidente, nunca mais ela voltou ao tamanho normal. Deus quer fazer um milagre hoje. Você que está com problema sério no ombro aí, ou não está levantando o braço, Deus quer que você levante. É uma luxação, rompeu o tendão, inflamou, Deus vai fazer agora. É bursite, tendinite, o que for. Fecha os olhos, Pai, e não é aqui, é do alto da cabeça à planta dos pés. Esses dias eu tenho orado para quem está com labirintite, Deus, que está com tontura. Essa pessoa fica de pé e a cabeça começa a rodar. Venha sobre ela. Venha essa pessoa que está com uma gripe muito forte. Alguém que está com febre, uma criança em casa, Deus, que a mãe nem pôde vir para a igreja, que a criança está com febre. Alcance, Deus. Nós oramos agora pela criança que está com alguma virose, Pai. Nós oramos agora pela pessoa como o tio do Fábio, Deus, com câncer na garganta. Entra no corpo dele agora. Nós amaldiçoamos esse câncer para retroceder e sumir em nome de Jesus. Oro pelaquela senhora que passou pelo transplante de medula e está em plena ascensão, em plena recuperação, para que complete a obra, seja total, Deus, que todas as taxas estejam agora normalizadas. Vem. Eu oro, Deus, pela pessoa que está com dores na junta, nas articulações, nos movimentos, essa pessoa que está com dificuldade para levantar o braço, rompeu o tendão, inflamou o tendão, é a tendinite, é a bursite, Deus, osteoporose, foi um tombo, foi uma queda, essa pessoa ficou com um braço sempre com muita dor, é no cotovelo, Deus, é no antebraço, é no punho, é nas mãos, é nos dedos, vem na coluna cervical, na coluna lombar, nas vértebras, vem na pessoa que está com hérnia de disco, inflamação do ciático, bico de papagaio, vem no quadril, Deus, vem sobre a perna, sobre o osso da coxa, o fêmur, Deus, que está aí com a inflamação, alcance o joelho, sem cartilagem, sem líquido, com dores, oh meu Deus, com inflamação do menisco. Esse atleta que precisa de voltar para a vida, Deus, mostra-te para ele. Vem nessa panturrilha, vem nessa canela, Deus, nessa tíbia, nesse tornozelo, nesse calcanhar, na planta dos pés. Vem sobre a pessoa que está com um problema psíquico, emocional, uma depressão muito forte, uma ansiedade, uma crise de pânico. Que medo é esse? Uma perturbação na mente. Eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a voz na autoridade, levanto a voz no poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu digo ao mal, saia agora, vai embora desta pessoa. Nós mandamos, nós exigimos, nós ordenamos. Vem comigo, meu irmão, você sabe onde está o mal, vem, manda esse mal sair da sua perna, agora do seu braço, manda sair do seu estômago, manda sair agora do pâncreas. Esse tumor que apareceu no pâncreas está amaldiçoado para sumir em nome de Jesus, e no próximo exame não aparecer mais tumor nenhum, em nome de Jesus. Nós determinamos agora, nós exigimos agora que esse mal vá embora. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.